legalbolas.com.br, beleza? Vamos de renda variável hoje, algo que eu já tinha prometido um tempo atrás, então tem que pagar hoje. Vou falar um pouco, em tese, sobre análise fundamentalista, mas vou falar de duas estratégias de análise que são conhecidas como bottom-up e top-down, né, que são duas formas de olhar uma empresa antes de comprar a ação dela. Elas têm características, de certa forma, parecidas, né? Você vai sempre olhar o macro e o micro em ambas as análises. O que vai mudar é a forma como você vai fazer isso. Eu já vou entrar em detalhes. Antes eu convido você a acessar o nbaulas.com.br, que é o nosso portal principal, onde fica nossas redes sociais. Lá também tem botão de contato, nossa lojinha. Não deixe também de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito. E principalmente comentar aquele comentário de vocês, que eu aprendo, que eu sei se tá tudo chegando bem, que eu sei que vocês querem, beleza? Essas ações também são importantes para o YouTube melhorar a nossa relevância. Tá dado o recado. É importante salientar que eu vou fazer um apanhado muito geral aqui, tá? Eu não tô dando aula, nem me considero competente ao ponto de dar uma aula aqui de análise fundamentalista, mas vou passar um pouco do que eu aprendi ao longo dos anos, né, até mesmo olhando e mexendo na bolsa, e para facilitar a referência, né, porque muitas coisas aqui dependem de definições, elas podem mudar de um lugar para o outro, eu vou utilizar um artigo do Mais Retorno e eu vou deixar esse artigo no link da descrição, porque é legal a gente deixar referência no que a gente fala para dar credibilidade e também porque pode te ajudar aí a você ler um artigo mais completo depois e também tirar outras conclusões, beleza? Então tá, vamos começar por top-down, né? Como eu falei, são formas são abordagens de análise fundamentalista, né? O que é uma análise fundamentalista? É uma análise que você lê os fundamentos da empresa, né? Que vai muito além do preço da ação, da tendência dela subir ou descer agora, em 24 horas, em uma semana. É uma análise pensando nos fundamentos da empresa. E geralmente você usa isso para longo prazo, para comprar e segurar a ação, para fazer hold. Muita gente que investe em dividendos também olha muito para isso. Então, top-down e bottom-up são abordagens que utilizam aí os fundamentos para poder fazer essa tomada de decisão aí. Claro que a forma como pode ocorrer essa análise vai sofrer diferenças de uma pessoa para outra, né? Pessoas consideram um elemento ou outro mais importante, mas vamos entender o que é cada um. Tanto top-down quanto bottom-up, vamos ter que trabalhar com os conceitos de macro e micro, ok? Então, macro é sempre quando a gente está falando de uma coisa bem ampla. Economia mundial, setor que a empresa está inserida, coisas que vão muito além do muro da empresa. E o micro é a empresa em si, lá dentro, a gestão dela, a produção, o caixa dela, a economia. Então, quando a gente fala de top-down, né, quando a gente faz uma análise top-down, você primeiro vai fazer o quê? Você primeiro vai olhar a macro, você vai olhar como é que está o cenário da economia mundial. Ela vai crescer, está diminuindo, tem alguma crise ocorrendo que vai impactar seus investimentos, como é que está o cenário como um todo. E você vai diminuindo esse cenário, aí você vai para o país, por exemplo, né? Claro que eu estou citando aqui um macro bem grande, né? Mas de repente você pode fazer um macro direcionado, por exemplo, só a uma região. E aí você vai olhar o macroeconômico do país, você vai olhar o PIB, aí daí você, satisfeito, você vai fazer o quê? Você vai olhar o setor que a empresa está inserida. Aí vamos supor que seja uma empresa no ramo de petróleo, né? Ou você está, sei lá, investindo em Petrobras. Aí você vai verificar como é que está se desenvolvendo nos últimos meses aí, tem alguma perspectiva futura, né? Você vai fazer uma análise mais específica para aquele setor que ela está fazendo, como é que está a concorrência estrangeira, né, como é que a Petrobras está lidando com a atualização dos preços e por aí vai. Claro que você vai também botar nesse cálculo aí valor de câmbio, taxa de desemprego e tudo que afeta diretamente o setor da empresa. Tirando ainda no Mais Retorno também, eles descrevem aí 4 ciclos de negócio que a empresa pode estar se passando ou vai passar, né? E você tem que ficar atento. Por exemplo, o ciclo de expansão, né? É quando a atividade tem maior atração, né? Tem uma demanda maior, a produtividade aumenta, os consumidores começam a procurar mais aquele produto que a empresa oferece e de repente tem um aumento de PIB. Isso é um aumento de expansão, quando a empresa cresce, né? Quando ela está num momento bom para ela poder tirar dinheiro do caixa para poder trazer oportunidade. Tem um pico, que é quando a empresa chega no auge dela. É importante também você saber, essa empresa cresceu pra caramba no último mês, mas ela vai crescer mais ou ela já chegou no limite dela?
Isso acontece muito com o banco, né? Essa é uma dúvida que acontece muito com o banco. Você está lá, o Banco Inter, um tempo atrás, subiu o quê? Coisa de 200% ou mais, não fugiu aqui da memória aí. Né, consegui 200%, mas acho que teve gente que conseguiu muito mais. Então, será que o Banco Inter chegou no pico dele? Será que agora, daqui em diante, não vai ter mercado? Vai ser poucas pessoas que vão se inscrever? Aquela euforia inicial passou? Isso é um exemplo, tá? Não estou recomendando nada aqui, tá? Então, uma coisa que você vai levar, você tem que analisar também, se ele está emprestando esse ciclo de negócio. A contração, né? Que depois que você atinge o pico, a tendência é que haja uma retração, né? Na verdade, contração, né? Que a empresa diminui um pouquinho, né? Vamos supor, por exemplo, nos últimos meses estava havendo muita compra de álcool em gel. Aumentou e vai chegar um pico. A tendência é que daqui para frente é que as pessoas procurem menos esse produto. Então a empresa chegou no auge dela, agora vai vender menos, entendeu? Pode haver depois do pico pode haver essa redução. Apesar das pessoas continuarem comprando, não vão precisar comprar tanto. Só vão repor o que já não tem mais em casa. E o ponto de virada é a parte que ninguém gosta de passar, mas geralmente acontece. Ou melhor, a contração ela pode gerar uma depressão, né? A produção pode cair. Aí depois nós temos o ponto de virada, que é o quê? Que é quando a economia, depois de cair, depois de deprimir, depois de contrair, ela volta a se recuperar. Então ela começa a fase de expansão novamente. E recomeça todo esse ciclo aí. Então você tem que ficar atento para você saber em que fase essa empresa está, entendeu? Então isso aí nós estamos falando aqui, claro, de análise top-down. Na hora que você for comprar uma ação, você vai puxar lá a ficha da empresa, né? Vai fazer análise fundamentalista, você pode ter esse olhar. De repente, aliás, antes mesmo de puxar a empresa, você vai olhar o setor. Se esse setor te agradar, aí você vê as empresas desse setor e vai diminuindo até chegar numa empresa onde você consiga ver o estágio que ela está e o melhor momento para você comprar e guardar essa ação. É claro que para quem faz hold, de repente até o ciclo que ela está não faça tanta diferença, mas o importante é saber se ela vai se recuperar bem desses ciclos, ok? Então essa análise top-down, você vai do macro para o micro. E temos a análise bottom-up. O que é o bottom-up? É o inverso. Na verdade, você se interessa para a empresa, ok? E você vai fazer análise diretamente nela. Você vai analisar o caixa dela, como é que está a saúde financeira dela nos últimos meses, a gestão dela, os concorrentes que ela tem no mercado, a qualidade de administração, né, no caso está na gestão, a satisfação dos clientes, essa empresa é muito bem aceita no mercado, não é? Como é que tá as reclamações com ela? Você vai passar uma lupa nela, você vai passar um pente fino, ok? Aí só depois é que você vai fazer a análise do macro, né? Que aí no caso, aí você vai olhar realmente a economia no geral, aí você vai olhar assim, né? O setor que ela tá, como é que tá no país, a concorrência internacional, o câmbio tá afetando ela, o país está passando por algum tipo de recessão que pode afetar as empresas. Aí sim você faz análise de macro depois de fazer análise na empresa. Ou seja, essa empresa aí, a saúde dela já está boa o suficiente para você se interessar por ela. Mas você quer saber se tem algum fator externo que vai afetar ela. Isso é o bottom-up, ok? No artigo do Mais Retorno que eu tirei essas informações para poder usar de referência para vocês, eles também ressaltam uma coisa que é importante. Eles ressaltam mais 4 elementos. Que na verdade é os setores da empresa. Olhar em que setor essa empresa está. Ela é uma indústria defensiva? Indústrias defensivas são indústrias que são menos afetadas pela sazonalidade, ou seja, os ciclos que a economia passa não afetam tanto ela. Por exemplo, comida perecível, ela é comida que estraga, né? Comida que acaba rápido. É um setor que geralmente não sente tanto a recessão. Então, por mais que você tenha uma crise aí de qualquer estado, geralmente é um setor que ela não é afetado, porque as pessoas precisam comer, né? Remédios também, muitos remédios são inseridos nisso, remédios de uso contínuo. Existem alguns setores que têm bens de consumo que dependem, que as pessoas dependem deles todos os meses, então eles não são tão afetados assim pelas crises, né? Às vezes você tem um banco que é muito forte, mas as pessoas, de repente, num momento de grande crise, resolvem não pegar crédito. Isso pode afetar o caixa do banco. Mas as pessoas não vão parar de comer. Então, a indústria e o agronegócio pode ser favorecido. Então, tem empresas que são bem defensivas. Tem empresas que são chamadas indústrias cíclicas, né? Que são empresas que sofrem com a sazonalidade, né? Com os períodos econômicos. São empresas que têm épocas específicas que vendem melhor e outras podem ter
uma depressão. Aí você vai pode colocar automóveis, construção civil e tudo aí que, né, você vai ver aí no Jornal Nacional dizendo que está em alta e está em baixo o tempo todo. Né? Tem empresas que tem coisas, bens de consumo que você tem épocas que vendem mais e tem épocas que vendem menos. Não são bens assim tão essenciais. Você pode ficar com o seu carro por muitos anos sem precisar trocar. Se houver uma recessão econômica, você não vai trocar desesperadamente de carro, de veículo, de casa. Você pode permanecer no mesmo local, tanto que você consiga manter seu padrão de vida. E tem as famosas indústrias em crescimento, né? Que são as empresas que começam a crescer independente do ciclo econômico. Geralmente são empresas que investem pesado em pesquisas, algumas operam com caixa negativo. A gente pode citar aí, por exemplo, uma Nubank, é uma empresa que opera em caixa negativo, Uber. Eles são empresas que são inovadoras, estão investindo ainda, estão explorando o mercado que eles mesmos criaram. Então, a tendência delas é que com o tempo elas venham distribuir lucros, mas no momento são empresas que estão tocando uma caixa aí zerado. Então, são empresas que ainda são indústrias, fazem parte desse grupo de indústrias em crescimento, ok? Essa é a análise bottom-up. Você vai começar pela empresa e depois você vai olhar um todo. Certo, galera? Esse é um resumão, né, do que eu entendi, né, do que eu faço também. Eu geralmente confesso a vocês que eu uso mais o bottom-up do que o top-down. Eu acho o bottom-up mais fácil porque eu prefiro conhecer a empresa para depois olhar o mercado dela. Eu prefiro investir em empresas que eu gosto e tal. Para mim não está uma boa época para investir, porque essa crise está acontecendo, está me afetando economicamente. Mas tem muitas empresas aí que resistem. Então, você estiver interessado em aproveitar oportunidades, você pode fazer suas análises. Você vê o que encaixa melhor com o seu perfil, com aquilo que você também acha mais adequado para o tipo de negócio que você está procurando. Você pode procurar o top-down ou o bottom-up. Então, existe muito material na internet para você procurar aqui, que foi só uma pincelada muito rápida. Eu não sei nem quanto tempo de vídeo vai dar aqui, mas eu tentei resumir bastante. Então, vale a pena aí você estudar sempre, né? E usar isso aí para poder fazer escolhas melhores, escolhas mais saudáveis, ok? Lembrando que essas técnicas não são só para investir em empresa, mas também, às vezes, para fazer análises empresariais também. Uma análise de gestão de negócio. De repente você tem uma empresa e quer fazer uma análise de mercado, então você pode usar o top-down ou o bottom-up para poder fazer isso, né? Olhar da tua empresa para fora, de fora para a sua empresa. Né? Esse tipo de estratégia, esse tipo de abordagem pode ser utilizado para várias coisas em termos de gestão, de investimentos, ok? É isso aí, galera. Deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo, dê um feedback, dê sugestões de novos vídeos. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Tudo isso é muito importante para aumentar a nossa relevância e principalmente comentar, beleza? Muito obrigado por sua companhia. Ao fim desse vídeo tem algumas recomendações. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço.